Todo mundo adora repetir que casa barata tem defeito. Eu também pensava assim, mas, sinceramente, esperava um cano furado, uma tomada que dá choque, uma porta empenada. Eu não estava preparado para um defeito que... Olha de volta. Comprei a casa num vilarejo pequeno, dessas com rua de paralelepípedo e cachorro dormindo no meio da estrada. O antigo dono estava nervoso. Não era timidez, era pressa. Ele falava rápido, evitava contato visual, estendia a caneta como quem quer cortar laço, assinar, entregar, sumir. Paguei, recebi a chave e ele escapou pelo portão como se o quintal fosse desabar atrás dele. A casa tinha um detalhe curioso que, no primeiro dia, achei até charmoso. 2 tetos. O telhado normal por fora e um segundo forro por dentro, com barro prensado entre ripas antigas. Ficava um vão no meio, estreito, uns 60 centímetros, espaço suficiente para acumular poeira, talvez ninho de bicho, mas não para alguém se arrastar lá dentro. O vendedor tinha uma explicação pronta. Jeito antigo de manter a casa fresca. Fez sentido. Eu queria acreditar. Primeira semana, vida simples. Arrumei os móveis, troquei a lâmpada da cozinha, cumprimentei vizinhos que teciam frases curtas e sorrisos educados. À noite, silêncio. Quase. Porque por volta das 2 da manhã, algo começou a marcar passos sobre a minha cabeça. No início, culpei a madeira trabalhando. Casa velha estala. Só que aquilo não era estalo. Era compasso. Passos ritmados, como se alguém atravessasse a sala sempre na mesma sequência. 3 passos, pausa, 3 passos, volta. Toda a noite, mesma hora, mesmo trajeto. E sempre naquele vão impossível entre os 2 tetos. Comentei com uma vizinha. Ela congelou um segundo, como quem reconhece a música e finge que não ouviu. Sugeriu rato, gambá, gato. Eu conheço o peso de um passo. Aquilo tinha intenção. Ganhei um melhor não mexer como despedida. Insisti no racional. Espalhei veneno, fechei ralos. Comprei uma daquelas armadilhas que estalam sozinhas no escuro. Os passos continuaram. E então mudaram de tom. Deixaram o ritmo e vieram na forma de arranhões. Longos, consistentes, como garras que testam, pressionam, procuram o ponto fraco da madeira. Sempre acima da sala. Sempre depois das 2. Durante o dia eu vasculhava. Subia na cadeira, acendia a lanterna, encostava o ouvido no forro. Nada de rachadura, nada de urina de bicho, nada. Só aquele barro antigo, seco, impenetrável. Na 5ª noite, eu já não dormia. Fiquei deitado encarando o teto, esperando o primeiro scrr que vinha como relógio. Foi quando decidi ver com meus próprios olhos. Peguei uma furadeira emprestada, marquei um ponto discreto no meio da sala, respirei fundo e perfurei. A broca atravessou a madeira com um chiado nervoso, e no instante em que rompeu o forro, choveu coisa de outra vida. Caíram primeiro unhas, grandes, amareladas, grossas, curvadas. Depois, dentes. Não reconheci como humanos, nem de animal que eu conheça. E por fim, despencaram. Olhos. Sim, olhos. Ressecados, opacos, mas vivos o suficiente para virarem na minha direção. Rolaram no chão da sala e pararam apontados para mim, como bússolas decididas. A mão tremeu. Apontei a lanterna para o buraco. A luz cortou o escuro e revelou aquilo que eu nunca deveria ter visto. 2 olhos enormes lá dentro, muito próximos, flutuando num breu compacto. Sem pálpebra, sem pupila clara, sem rosto que os abrigasse. Só o olhar, parado, fixo, pacientíssimo, como se estivesse esperando que alguém um dia finalmente encontrasse. Fechei o buraco com fita, pano, o que alcancei. Joguei as coisas em um balde, cobri com jornal, sentei no chão e esperei a manhã morder a janela. Fui atrás de respostas com quem fingia não ter perguntas. Na venda, as pessoas evitavam dizer o nome do antigo dono. Alguns chamavam de aquele homem. Outros só levantavam sobrancelha e pediam para eu não falar da casa. As histórias, sussurradas,
Falavam de sumiços na região. Mulher que morava sozinha, criança que brincava longe. Nunca havia prova. Mas sempre que alguém desaparecia, aquele homem aparecia com algo novo. Uma bicicleta, uma joia, roupas que não eram dele. Até que, certo dia, ele próprio sumiu. A casa apodreceu em silêncio. Até eu chegar. Depois de ouvir isso, o ambiente se revoltou. O que antes eram passos e arranhões virou um conjunto de sintomas. Assobios que brotavam de lugares onde ninguém caberia. Espelhos que, sem cerimônia, devolviam um rosto a mais. Desfigurado, com carne aberta, feridas brilhando úmidas. Respiração no meu ouvido quando eu tentava dormir no sofá. Objetos que saíam do lugar. As chaves sempre no chão. Copos trocando de armário. Pegadas de lama pelo corredor, sempre apontadas para dentro. E aquele cheiro, terra molhada misturada com algo doce e podre, como fruta esquecida no sol. Tentei lutar com lógica. Esvaziei a casa, lavei parede com água sanitária, queimei incenso, deixei rádio ligado na madrugada. Coloquei sal grosso no rodapé como a vizinha mandou. Enchi o vão do buraco com espuma expansiva. Nada. A casa parecia respirar sozinha. Fria quando eu chegava, quente nas horas mortas, como se tivesse febre. E nos espelhos, o intruso se aproximava mais. No começo, distante e desfocado. Depois, perto o suficiente para eu notar uma espécie de sorriso torto, um espasmo de canto de boca, um prazer em ser visto. Eu precisava ir embora. Mas vender como? A quem? E se a coisa resolvesse ir comigo? Comecei a dormir com o carro preparado. Documentos no banco, mala no porta-malas, lanterna no console. Bastava um sinal definitivo e eu sumia. Esse sinal veio numa madrugada em que os assobios cessaram de repente, como se alguém tivesse prendido a respiração. O silêncio ficou espesso. A casa inteira pareceu inclinar-se para ouvir algo que eu não captava. Então, do corredor, 3 batidas secas no espelho. Acordei trêmulo. Levantei devagar. Quando virei para o espelho da sala, eu não estava sozinho. Atrás de mim estava o mesmo rosto desfigurado. Desta vez, perto o bastante para eu entender o que via. A pele como barro rachado, os olhos cheios de água escura, a boca repuxada como se tivesse sido costurada e arrancada depois. Tentei correr e tropecei no tapete. Ao levantar, o reflexo já não imitava meus movimentos. Ele ficou. Me observava o tempo que quis. Eu é que era a cópia naquele vidro. Não esperei amanhecer. Entrei no carro e saí sem olhar para trás. A estrada de terra parecia mais longa. A cada curva senti a sensação de passageiro. Olhei o retrovisor. Juro que vi. No banco traseiro, a mesma cara. Agora completa, sem ser só olhar. Me encarava tranquila, com paciência de quem tem tempo de sobra. O sorriso do espelho, agora real, ocupava meia face. Na cidade tentei me convencer de que era pânico. Mas no vidro das lojas, nos elevadores, no reflexo do celular, ele vinha. Às vezes inteiro, às vezes só os olhos. Às vezes só o contorno de uma cabeça que se inclina para ver melhor. Voltei a casa uma única vez, para buscar documentos que esqueci. O portão abriu sozinho. A sala estava como deixei, exceto por um detalhe. No teto, no ponto onde eu havia furado o forro, alguém, ou algo, havia alargado o buraco. Ele não era mais discreto. Era um olho perfeito desenhado com fuligem, envolvendo a abertura, como se a própria casa tivesse decidido assumir a verdade. A madeira ao redor estava arranhada em círculos, e se eu ficava em silêncio, conseguia ouvir um som baixo, quase um chiado de língua umedecendo lábios que não existem. Eu saí pela última vez. Nunca mais voltei. A escritura ainda está no meu nome. Às vezes alguém me liga perguntando se a casa está à venda. Eu digo que sim. A pessoa pergunta o motivo do preço. Eu respondo que o defeito é no teto. Eles riem. Eu não. Porque no fundo sei que não era a casa que estava com defeito. Era eu. Depois que olhei para dentro daquele vão, uma parte de mim ficou lá em cima.
E outra parte, a que ainda caminha por aqui, carrega nos reflexos alguém que não esquece e que não pisca. Sabe quando você acha que está fugindo do barulho da cidade, mas, sem perceber, vai direto para o tipo de silêncio que escuta de volta? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu só queria paz. Um canto no meio do mato, longe de buzina, vizinho fofoqueiro e aluguel caro. Quando apareceu um sítio por um preço absurdo de baixo, aceitei sem pensar duas vezes. O corretor me avisou que o lugar estava abandonado havia uns 5 anos, desde que o último morador sumiu do mapa. Coisa de cidade pequena, o pessoal inventa história, pensei. Grande erro. A casa ficava no meio do nada, cercada por mata densa e barulho de cigarra. Durante o dia era até bonito. Vento nas árvores, cheiro de terra molhada, sensação de sossego que eu não sentia há muito tempo. Mas à noite, o lugar mudava de humor. Parecia que a mata se inclinava sobre a casa, abafando o ar. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu trabalhava de casa, dormia cedo, comia no horário. Mas então começaram os assobios. No início pensei que era o vento atravessando alguma fresta, talvez o som de alguma ave noturna. Mas o ruído era intencional. Um som comprido, ritmado, quase uma melodia. Parecia um chamado. Como quando você assobia para chamar um cachorro. O mais estranho é que o assobio nunca vinha do lado de fora. Ele sempre surgia do cômodo oposto ao que eu estava. Se eu estava na sala, ele vinha do quarto. Se eu estava no quarto, vinha da cozinha. E quando eu mudava de lugar, o som também mudava. Como se algo estivesse brincando comigo dentro da casa, sempre tentando ficar escondido do outro lado. Eu precisava entender. Uma noite, decidi testar. Fiquei na sala, imóvel, esperando. Quando o assobio veio do quarto, corri para lá, tentando pegar no flagra. Mas, quando cheguei, o som já vinha da cozinha. Corri de novo, e ele voltou para a sala. Era impossível alguém se mover tão rápido, sem fazer barulho. Depois de 1 hora dessa dança, eu estava suando frio. E com a certeza de que não estava sozinho. De manhã, encontrei marcas no chão perto das janelas e portas. Eram compridas, arrastadas, como se algo tivesse se movido de 4, mas não eram pegadas. Não havia dedos nem casco. Só trilhas rasas e contínuas, seguindo o mesmo padrão. E todas terminavam embaixo da minha cama. Tentei racionalizar. Deve ser bicho. Coloquei armadilhas, espalhei farinha para ver se deixava rastro. Na noite seguinte, o assobio voltou, mais próximo. Dessa vez eu respondi. Foi instintivo. Assobiei de volta. 1 vez, 2, 3. Na terceira, o som parou completamente. Silêncio total. Por alguns segundos senti um alívio bobo. Mas ele durou pouco. Na madrugada seguinte, ouvi passos no telhado. Depois, arranhões nas janelas. O assobio retornou, agora vindo de dentro do quarto. E o pior, no meio da melodia, dava para ouvir uma respiração pesada, como se algo estivesse tentando imitar um som humano, mas não soubesse bem como. No outro dia, os 4 pneus do meu carro estavam rasgados de dentro para fora. Não furados, rasgados. Tive que andar até a cidade. Ninguém acreditou em mim, claro. Riram, disseram que eu estava ouvindo demais o vento. Mas um senhor bem velho me chamou de canto e falou baixo, como quem recita um aviso antigo. Quem responde, convida. Ele explicou que por aquelas bandas o assobio não era vento. Era chamado. E que quando alguém responde, dá permissão para a coisa entrar na vida da pessoa. Foi aí que meu estômago gelou, porque eu já tinha respondido 3 vezes. O velho balançou a cabeça e disse que agora era tarde. A coisa já tem o teu nome. Vai te achar onde for. Voltei para o sítio decidido a juntar minhas coisas e ir embora, mesmo que tivesse que empurrar o carro até a cidade. Mas a casa parecia diferente. Mais escura, mais apertada. Durante o dia, senti olhos em mim o tempo todo. O tipo de olhar que não é de gente. É de alguém que espera você se distrair.
Naquela noite, o assobio veio de cima, do teto. Era longo, ritmado, mas dessa vez acompanhado de algo úmido, como uma respiração de dentro da parede. Peguei a lanterna e fui até o quarto. Silêncio. Apaguei a luz. E o som voltou, agora exatamente acima da minha cabeça. A madeira tremia levemente, como se algo estivesse preso ali, colado no teto, acompanhando cada movimento meu. O ar ficou pesado. O quarto cheirava a coisa viva e antiga. De repente senti um sopro quente na nuca, tão perto que meu cabelo mexeu. Virei num salto, mas não havia nada, nada visível. Só a cortina balançando devagar e a melodia do assobio saindo, dessa vez, do chão. Corri. Peguei a lanterna, pulei pela porta e fui embora antes do sol nascer. Deixei móveis, roupas, documentos, tudo. Dias depois, já na cidade, o som voltou. Primeiro baixinho, vindo do banheiro. Depois do corredor. Agora, aparece em qualquer lugar. Não importa se estou num prédio, num carro ou num hotel. Sempre às mesmas horas. Sempre o mesmo ritmo. Às vezes, é só o som. Outras vem junto um fôlego quente no ouvido ou o reflexo de alguém atrás de mim num espelho. E sempre que o assobio pausa por alguns segundos, sinto vontade de responder. Como se algo dentro de mim pedisse para continuar a conversa. Mas eu aprendi. Não respondo mais. Não canto, não assobio, nem uma nota. Porque agora eu sei. Quem responde convida. E eu já aceitei o convite. Ela mora comigo. E assobia primeiro. Sempre preferi quarto com janela para o verde. Sombra de árvore acalma. O barulho das folhas funciona como um cobertor que a gente ouve. Quando me mudei para esta casa, escolhi sem pensar 2 vezes o quarto dos fundos, voltado para a mata. A janela era de madeira antiga, pesada, trinco por dentro que dava uma sensação boa de segurança. De dia eu deixava aberta para ventilar. À noite, trancava com cuidado. E por um tempo, funcionou. Até começarem as batidas. Eram 3, sempre 3, suaves, educadas. Quase como se alguém quisesse ter certeza de que eu estava acordado antes de insistir. Aconteciam sempre no mesmo horário, 3 da manhã, cravadas. Depois das batidas, vinha um arranhado leve, como unha única caminhando pela madeira, testando linha por linha do caixilho. Nada desesperado. Era paciente, metódico. O som durava uns 5 minutos e parava. Na noite seguinte, repetia igual. No começo, culpei o vento. A copa das árvores ficava perto, talvez algum galho solto, talvez bicho. No dia seguinte, examinei a parte externa. Nada de galho batendo, nada de marca, nada de ninho. A madeira estava limpa, sem sinais. Voltei a dormir achando que era cansaço me pregando peça. Na madrugada seguinte, as 3 batidas vieram mais nítidas, como se o ouvido já estivesse treinado para esperar. E o arranhado, dessa vez, riscou um pouco mais fundo, como se o dedo, ou o que quer que fosse, tivesse ganhado confiança. Na 4ª noite resolvi levantar na hora exata para ver. Deitei mais cedo, fiquei vigiando o relógio. Às 2h59, já estava de pé, pés descalços no chão frio, respiração presa no peito. Quando bateu 3 is, as batidas vieram, obedientes. Caminhei até a janela com cuidado para não fazer barulho. O arranhado começou gentil e teimoso, no mesmo canto sempre. Parte de baixo, lado esquerdo. Foi aí que cometi o erro. A janela tinha um buraco minúsculo no lugar da velha fechadura. Um olho de fechadura que nunca foi usado de verdade porque o trinco era interno. Eu encostei o olho ali, querendo ganhar um vislumbre qualquer do lado de fora. Talvez a ponta de um galho. O que eu vi foi um olho. Um olho sozinho, grande demais para caber num rosto normal, colado no buraco a milímetros do meu. A íris era pálida, a esclera parecia cinza, como papel molhado. A pálpebra não piscava. Ficou me encarando quieto, como se já estivesse esperando minha curiosidade. Eu recuei num salto que derrubou o criado mudo. Quando voltei a olhar, o olho não estava mais.
Nem passos, nem fuga. Só a certeza de que aquilo sabia exatamente onde eu estava. No dia seguinte, preguei um cobertor grosso por dentro da janela inteira. Tampa de emergência, veda luz de quem não quer ver, nem ser visto. Comprei também uma trava extra na cidade, daquelas que parecem exagero. Pensei, se eu não vir, isso me deixa em paz. Fui ingênuo. As batidas continuaram. O arranhado ficou mais confiante, mais comprido, mais pesado. E então, 3 dias depois de eu tapar a janela, acordei de manhã e encontrei o cobertor no chão, a trava aberta, a janela escancarada. O ar do quarto tinha um cheiro úmido, lama. Do parapeito até a lateral da minha cama, havia uma trilha de pegadas, que não eram pegadas. Eram marcas arredondadas, pastosas, como se algo molhado e pegajoso encostasse no chão e grudasse antes de levantar. Eu segui os sinais até o banheiro. No espelho, escrito com a mesma lama, havia uma pergunta. Você me viu? Lavei o espelho tão forte que arranhei o vidro. Reforcei a janela com uma segunda trava, coloquei cadeado, empurrei a cômoda contra a parede. À noite dormi na sala. Bastou dar 3 is para as 3 batidas soarem na porta da sala. Não eram fortes, eram intimadas, quase íntimas. Olhei pela fresta e não vi nada. Mas, quando virei para a parede, a sombra de alguém muito alto atravessou a luz. Fui até o interruptor tremendo. Acendi tudo. A sombra ficou por um segundo depois que a luz acendeu e desapareceu como vapor. A partir daí começou o jogo dos recados. Toda manhã havia algo escrito em algum espelho da casa, sempre com lama. Eu também vejo você. Por que se esconde? Posso entrar agora? Às vezes a frase aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, no espelho da pia e na porta da geladeira, como se as mãos tivessem sido múltiplas ou como se a casa toda fosse superfície de escrita. E sempre havia marcas no chão, ora circulares, ora compridas, como se algo arrastasse parte do corpo, e ao mesmo tempo houvesse pontos de contato que não fazem parte de nenhum bicho que eu conheça. Mudar de cômodo não adiantava. Mudar de rotina, menos ainda. Eu tentei dormir com todas as luzes acesas. Funcionou até a noite em que, às 3h, vi um olho flutuando no batente da porta da sala. Não havia rosto em volta, nem corpo fornecendo altura. Era um olho na altura errada para qualquer pessoa, girando devagar como se ajustasse foco. Ficamos nos encarando longos segundos. Quando pisquei, ele sumiu. E as luzes piscaram junto, como se tivessem prendido a respiração comigo. De dia, a coisa passou a dar sinais sutis. Uma colher que eu jurava ter deixado na pia aparecia seco no escorredor. Uma cadeira arrastada a alguns centímetros. Vozes semelhantes ao meu nome, sussurradas do corredor. E, quando eu saía para trabalhar, a estranha sensação de ser acompanhado grudava no couro cabeludo como vento frio. No reflexo das vitrines, no vidro dos ônibus, eu via, sempre por um segundo, aquele mesmo olho me observando atrás do meu ombro, como se o mundo tivesse virado um grande espelho, e o espelho, uma porta. Decidi dormir na casa de um amigo. Acordei com uma mensagem no espelho do banheiro dele. Eu gosto deste lugar. Voltei correndo para casa como se fosse possível proteger alguém fugindo. Naquela noite, às 3h, as batidas não vieram da janela, nem da porta. Vieram do lado de dentro do vidro. O barulho foi oco, como se uma mão estivesse pressionando o lado interno com calma. Quando cheguei perto, pude ver a marca de algo redondo e viscoso, como se tivesse deixado um selo de presença. Encostei o ouvido. Do outro lado havia respiração. No dia seguinte acordei com outra mensagem. Obrigado por me deixar entrar. E eu juro por tudo o que é sagrado, que eu nunca destranquei nada. Nunca dei chave, nunca convidei. Na minha cabeça, eu estava lutando. No papel da casa eu já tinha perdido há tempos. Desde então, não importam trancas, cadeados, móveis por trás, veda-luz, fita, prego, pedido, reza. Às 3h, algo atravessa a minha arquitetura. Às vezes é som, às vezes é sombra.
Às vezes é apenas a certeza de que tem alguém muito próximo do meu rosto no escuro. Tão perto que, quando eu respiro, sinto o respiro de volta. As mensagens continuam, mais íntimas, mais longas, como se estivéssemos mantendo um diário a dois. Hoje cedo, a escrita apareceu do lado de fora da janela, e do lado de dentro também, a mesma frase repetida com pequenas variações de caligrafia. Você me viu? Eu te vejo. Agora não precisamos mais de janela. E é por isso que, se você me perguntar, eu não tenho mais certeza de qual lado do vidro eu estou. Se a casa é o corpo e a mata é o pulmão, talvez eu seja apenas o vapor que ficou entre um e outro. E quando der 3 horas, vou fazer o que sempre faço: prender a respiração, fingir que não vi e torcer para que o olho do lado que for pisque primeiro. Todo bairro tem aquele vizinho estranho, aquele velho recluso que quase ninguém conhece, que fala pouco, não sorri e vive trancado atrás de uma cerca alta demais. No meu caso, esse vizinho era o seu Álvaro. A casa dele ficava logo atrás da minha, separada por uma cerca dupla de arame farpado. E o homem era obcecado por ela. Todo dia, chovesse ou fizesse sol, ele saía com uma lanterna e uma chave inglesa, verificando arame por arame, nó por nó. Qualquer fio fora do lugar, ele consertava na hora. Qualquer sombra que se aproximasse, ele saía gritando. Lembro do dia em que meu cachorro, o Bento, conseguiu passar para o terreno dele por um buraco na cerca. O velho ficou desesperado. Gritava comigo para tirar o bicho dali, antes que fosse tarde. O jeito como ele falou, como se o simples fato do meu cachorro cruzar aquela linha pudesse trazer uma tragédia. Aqui não pode ter nada vivo, ele dizia. Nada que respire. Durante 3 anos de vizinhança, a gente mal trocou 20 palavras. O homem só falava comigo para perguntar se eu tinha ouvido barulho na cerca. Você escutou? Parecia gente passando? Ouviu alguma coisa arranhando à noite? Eu sempre dizia que não. E ele, aliviado, voltava para o quintal com um ar de quem estava adiando o inevitável. Então, um dia, ele simplesmente sumiu. No começo achei que tivesse ido visitar algum parente. Mas os dias passaram e a casa ficou muda. E o mais estranho, a rotina dele, aquela rotina quase religiosa, parou. Nada de lanterna às 20 horas. Nada de regar as plantas às 17 horas. As janelas fechadas, o portão trancado. Depois de 3 dias, decidi ir ver. Bati na porta da frente. Chamei o nome dele. Nada. Dei a volta e fui até o quintal. A cerca dos fundos, a que dividia com o meu terreno, estava danificada. Os arames retorcidos, quebrados, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Foi por esse buraco que eu entrei. O quintal dele estava bagunçado, mas não parecia assalto. As ferramentas jogadas, o chão úmido e aquele cheiro doce, enjoativo, parecido com fruta passada ou carne velha. Quando cheguei perto da porta dos fundos, vi sangue. Não um pingo. Uma trilha grossa, larga, arrastada, indo da porta até o início da mata atrás da casa. Tinha também pegadas misturadas. Algumas pareciam humanas, outras, não sei descrever. Eram grandes demais, compridas demais, com uma distância entre elas que nenhum ser humano conseguiria dar. A trilha entrava na mata, mas eu parei ali. O silêncio era pesado e o ar parecia vibrar como se o próprio chão estivesse segurando a respiração. Voltei para casa e liguei para a polícia. Expliquei o que vi. O policial bocejou. Disse para esperar 48 horas antes de registrar desaparecimento. Ele deve ter ido viajar, moço. Quando falei da trilha de sangue, ele respondeu: provavelmente bicho. E desligou. Naquela noite, por volta das 11 horas, eu ouvi o primeiro barulho na cerca. 3 estalos secos, depois passos lentos no mato. Corri para a janela e, por entre as frestas, vi alguém parado do outro lado. Uma figura alta demais para ser pessoa. De pé, imóvel,
exatamente no ponto onde a cerca do velho estava rompida. A primeira coisa que pensei foi: é ele. Mas não era. A silhueta era errada. Muito alta, o tronco comprido, os braços desproporcionais, a cabeça inclinada como se não sustentasse o próprio peso. Ficou me olhando por um tempo que parecia infinito. Depois, deu um passo para trás e desapareceu entre as árvores. Na noite seguinte, o mesmo. E na outra. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. A figura vinha, parava, observava e ia embora. Tentei acender o refletor do quintal. Funcionou 5 minutos e queimou, com faíscas e cheiro de fio derretido. Comprei outro, mais potente. Durou menos de 2 minutos. Lanterna, celular, velas. Tudo que eu usava para iluminar apagava na presença dele. Até que numa manhã, encontrei uma cabeça de boi espetada no meu portão. Fresca. Sangue pingando. E na parede da cozinha, escrito com o mesmo sangue: agora é tua vez de guardar a linha. Liguei para a polícia gritando. Disseram que devia ser trote de adolescente. Fui até a delegacia, mostrei foto da parede. O policial olhou, deu de ombros e disse que ia mandar alguém passar por lá. Ninguém passou. Naquela noite, a figura voltou, mas não ficou do outro lado da cerca. Ficou em cima dela, equilibrada, imóvel, com o corpo arqueado e os braços abertos, como se testasse um limite invisível. Quando acendi o isqueiro para tentar ver melhor, ela se inclinou para frente e o vento apagou a chama. Desde então ela aparece a qualquer hora. De dia, parada na borda da mata. De noite, perto da janela. E às vezes dentro de casa, refletida no vidro antes mesmo que eu perceba que tem alguém atrás de mim. A cerca que dividia meu quintal do dele já não existe mais. Caiu inteira. E com ela, caiu também qualquer barreira que restava entre o meu lado e o dela. Hoje eu entendo o desespero do velho. O jeito que ele verificava o arame, o medo de deixar qualquer coisa passar. Aquela cerca era a linha entre o nosso mundo e o dele. O guardião não era louco, era prisioneiro. Agora, toda noite, eu também saio com lanterna e alicate, mesmo sabendo que nenhuma luz funciona. Reforço uma cerca que não existe mais. Faço isso porque preciso parecer que ainda há alguma defesa. Porque, se eu não fizer, ela chega mais perto. Dá para sentir, cada madrugada um passo a mais. Hoje encontrei uma nova mensagem na parede da cozinha, escrita em algo escuro e pegajoso que não é sangue nem tinta. Você é o novo guardião. E enquanto escrevo isso, o arame imaginário vibra lá fora. Tem algo encostando na cerca que já não existe. E eu entendo finalmente o que o velho quis dizer no dia em que gritou comigo por causa do meu cachorro. Nada que respire pode atravessar. O problema é que agora, eu também respiro do lado errado da linha. Tem gente que acorda no susto com pesadelo. Eu acordava sempre no mesmo minuto, todas as noites, como se alguém tivesse programado um alarme dentro do meu corpo. 2 horas da manhã, em ponto. E era sempre pelo mesmo motivo. Um toque leve no meu dedão do pé, delicado demais para ser coincidência, insistente demais para ser acidente. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Problema de circulação, lençol roçando, o vento entrando pela janela. Eu chutava para o lado, virava de posição, puxava o cobertor até o queixo e tentava esquecer. Mas o toque voltava. 1, 2, 3 cutucões suaves. Depois, silêncio. E quando eu parava de pensar no assunto, o toque vinha de novo, como se algo estivesse esperando o momento certo para me testar. Durou assim uns 10 dias. Eu até ri contando para um colega de trabalho. Se tiver fantasma, é um fantasma educado. Rimos, claro. É fácil rir quando o medo ainda não tem rosto. Na 11ª noite, o toque mudou de tom. Acordei com um choque percorrendo o corpo. O que antes era um cutucar leve virou uma mão gelada, ossuda, se fechando em volta do meu tornozelo. 5 dedos finos, frios, apertando com força. E então,
Um puxão seco na direção do vão da cama. O corpo reagiu antes da cabeça entender. Chutei, me debati, derrubei o abajur e só consegui respirar quando a mão soltou. Quando acendi a luz, eu estava no chão, o coração descompassado e as pernas tremendo. No tornozelo, 5 marcas roxas, fundas, espaçadas como o molde de uma mão. Fiquei olhando para aquilo sem saber se devia chorar ou gritar. Voltei para a cama feito quem volta de um campo de batalha. E percebi uma coisa. O colchão estava gelado. Não o frio do vento, mas o frio de um corpo ausente. No centro, um afundamento arredondado, como se alguém tivesse deitado ali. Alguém pesado o bastante para marcar, invisível o bastante para não ser visto. Na noite seguinte decidi me preparar. Vesti meias grossas, calça, amarrei o tornozelo com uma faixa elástica e deixei o celular gravando vídeo virado para os pés. Quando o relógio marcou 1h59, comecei a contar a respiração. E às 2h em ponto, o toque veio de novo. Através do tecido, da faixa, da coragem. O vídeo mostrou tudo. Nenhuma mão, nenhum vulto. Só o colchão afundando sozinho, como se o peso invisível se sentasse ao meu lado. E o áudio gravou um som que até hoje me persegue. Um arranhar molhado, como unhas raspando carne viva debaixo da espuma. Na noite seguinte fui dormir no sofá da sala. Fiz um círculo de giz no chão, espalhei farinha para ver se deixava rastro. Às 2h, o sofá afundou de novo, exatamente ao meu lado, e o toque veio certeiro. A farinha ficou intacta, nenhum sinal de pegada, nenhum som de passo. Só o peso, o toque e a certeza de que algo me acompanhava, mesmo quando não estava ali. Passei 2 noites fora, na casa de um amigo. Dormi trancado, com o cachorro dele deitado no tapete. Aquele tipo de proteção que só os bichos dão. Às 2h, o cachorro rosnou por embaixo da cama e o toque veio, mesmo assim. Eu e o cachorro saímos correndo do quarto. Depois disso, nunca mais ele quis dormir perto de mim. A partir daí, começou o roubo. Na manhã seguinte ao toque, sempre sumia alguma coisa. Primeiro, uma panela. Depois, uma almofada. Uma toalha. Eu revirei a casa inteira sem encontrar nada. Até que uma noite o toque veio mais forte. E no outro dia, uma cadeira inteira da mesa tinha desaparecido. Comecei a acreditar que cada toque levava a algo. Que era um aviso, um tributo. Mas eu ainda não entendia o que a coisa estava cobrando. Foi então que me indicaram uma benzedeira, a dona Zuleide. Uma senhora de olhar firme, voz baixa e mãos que pareciam carregar o peso do mundo. Contei tudo, o toque, as horas, os sumiços. Ela ouviu calada e, quando terminei, disse: "Isso não é coisa de espírito que ronda, é coisa de espírito que mora." E completou: "O que mora aí não teve despedida. Ficou preso. E quem fica preso precisa de troco para não enlouquecer. Primeiro ele pede, depois pega, depois leva." Saí de lá com 3 patuás e instruções para orar antes de dormir. Coloquei um sob a cama, outro na porta, o terceiro no armário. Naquela noite, às 2h, os 3 estouraram ao mesmo tempo, como se tivessem sido esmagados. O toque veio violento. O colchão afundou até quase o chão. E o ar ficou tão frio que eu via a respiração saindo em vapor. No dia seguinte, o quadro do meu avô sumiu da parede. E no lugar onde ele ficava, uma mancha escura, como se tivesse escorrido tinta. Depois disso, tudo acelerou. Cada toque tirava algo maior. O abajur, o micro-ondas, o espelho da sala. E então, numa terça-feira, o meu cachorro. Coleira no gancho, potinho cheio, portão trancado. Ele simplesmente deixou de existir. Na noite anterior, o toque tinha sido o mais forte até então. Eu entendi o que aquilo significava. A coisa comemorava antes de levar. Dias depois, notei outra mudança. Minha sombra começou a agir sozinha. No espelho, ela mexia o braço oposto ao meu. Piscava fora de ritmo. Às vezes nem me seguia. Quando parei de frente para o reflexo, percebi. Ela respirava.
Não igual a mim, mas como algo vivo e independente. Voltei à casa da dona Zuleide desesperado. Mostrei as marcas no tornozelo, agora permanentes, escuras como cicatrizes. Ela olhou e disse: já não é um espírito, agora é um vínculo. Perguntei o que ele queria. Ela respondeu sem me encarar: tudo o que faz sombra. Desde então, as madrugadas se tornaram um relógio. A 1h59, o ar muda de peso. A 2 horas da manhã, o toque vem. E ao amanhecer, algo some. Às vezes, um objeto. Às vezes, um pedaço da minha vida. Hoje, enquanto escrevo isso, olho para o chão e vejo o tapete levemente afundado, como se alguém ajoelhado me observasse. O relógio marca 1h57. Falta pouco. Eu não sei o que vai desaparecer dessa vez. Talvez minha carteira, talvez meu nome, talvez eu mesmo. Mas o que mais me assusta não é ser levado. É imaginar que, quando isso acontecer em alguma outra casa, em alguma outra cama, às 2 horas da manhã, alguém vai sentir um toque leve no pé e sussurrar baixinho sem saber: tem alguém aí? Quando minha tia faleceu, herdei a casa dela no alto do morro. Fazia mais de 5 anos que ninguém colocava os pés lá, e o lugar estava exatamente como ela deixou. Mato alto, telhas quebradas, poeira cobrindo móveis e aquele cheiro de abandono que gruda na pele. Mas, na época, eu não tinha escolha. Estava sem dinheiro, sem emprego e sem para onde ir. A casa era velha, mas era minha. Então, decidi ficar. Nos primeiros dias, só fiz o básico. Limpei, varri, arrumei um quarto para dormir e comecei a me acostumar com o silêncio. A energia elétrica ainda estava cortada, então eu usava lampião à noite, igual faziam antigamente. Era incômodo, mas dava para o gasto. Na terceira noite, percebi uma coisa estranha. A lâmpada da varanda, que eu sabia estar sem energia, começou a piscar sozinha. No início, achei que era só resto de carga, sabe? Às vezes um fio ainda mantém uma descarga mínima, nada demais. Só que não era isso. A lâmpada acendia e apagava num ritmo fixo. 3 piscadas rápidas, uma longa. 3 rápidas, uma longa. Sempre igual. Parecia um código. No dia seguinte fui até a prefeitura resolver o problema da energia. O funcionário olhou no sistema e confirmou. Não havia nenhuma corrente elétrica ligada na casa. Disse que a ligação estava cortada há anos e que levaria dias para religar. Mas naquela noite, a luz piscou de novo. 3 curtas, uma longa. 3 curtas, uma longa. Sem energia. Sem explicação. Chamei meu primo, o Rodrigo, que sempre gostou dessas coisas de elétrica. Quando ele chegou, já estava escuro. Levamos lanternas e abrimos a caixa de força. Tudo desligado. Ele puxou fios, testou disjuntores, mediu voltagem. Nada. Nenhum sinal de corrente. Mesmo assim, a luz lá fora continuava piscando, no mesmo ritmo mecânico e preciso. O Rodrigo ficou intrigado. Isso é impossível, ele disse. Resolveu tirar a lâmpada para ver o que acontecia. Desrosqueou ela todinha, deixando só o fio nu. Mas o fio começou a brilhar. Sim, a luz agora vinha do próprio cabo. Uma claridade azulada que saía direto do metal, como se a eletricidade tivesse virado algo vivo. E o padrão continuava o mesmo. 3 curtas, uma longa. Ficamos parados, hipnotizados, sem saber se filmávamos ou saíamos correndo. Rodrigo, que era cético até demais, sussurrou. Isso aqui não é energia, é mensagem. Prometeu voltar no dia seguinte com mais ferramentas para medir o campo eletromagnético e tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas ele nunca voltou. Na manhã seguinte, liguei várias vezes. A esposa dele disse que ele tinha saído cedo dizendo que ia para minha casa, mas não apareceu. Achei que ele tinha se atrasado, mas quando escureceu e vi o carro dele parado na frente da casa, o medo começou a apertar. O carro estava fechado.
mas vazio. As chaves estavam sobre a mesa da cozinha, junto com a lanterna e o celular dele. Mas o Rodrigo tinha desaparecido. Procurei em todos os cômodos. Nada. Até lembrar do porão. Um espaço pequeno embaixo da cozinha que minha tia usava para guardar ferramentas antigas. Peguei o lampião e desci pelo alçapão. O ar ali embaixo era denso, abafado, e o cheiro ferroso, metálico. Quando a luz iluminou as paredes, eu gelei. Elas estavam cobertas de olhos, centenas deles. Olhos pintados com tinta escura, realistas demais em diferentes tamanhos, todos voltados para mim. E a tinta não era tinta. Era sangue seco. O cheiro metálico vinha dali. Enquanto eu tentava entender o que via, senti algo. Uma sensação de olhares vivos, não pintados, me seguindo. Subi as escadas tropeçando, batendo a cabeça no alçapão e fugi do porão. Liguei para a polícia, contei tudo. Eles vieram, olharam o lugar e disseram que não havia corpo nenhum, que provavelmente meu primo tinha se perdido na mata. Sobre os olhos nas paredes, disseram que parecia pichação artística. Deve ser coisa antiga, falaram, e foram embora. Naquela noite, a luz da varanda piscou mais forte. 3 curtas. Uma longa. 3 curtas. Uma longa. Sem parar. O som do piscar ecoava pela casa, e cada clarão fazia os olhos pintados no porão parecerem se mover, mesmo à distância. Eu não conseguia dormir. Por volta das 3 horas da manhã, o ritmo da luz ficou mais rápido. 3 curtas, uma longa. 3 curtas, uma longa. Aí percebi o padrão. Código Morse. Aquilo era um pedido de socorro. 3 curtas, uma longa. SOS. A luz estava pedindo ajuda. A lembrança do meu primo me gelou o sangue. Peguei o lampião e voltei para o porão. Os olhos ainda estavam lá, mas agora havia algo novo na parede do fundo, escrito com a mesma tinta de sangue. Ele está aqui embaixo. Abaixo da frase, o chão de terra batida. Peguei uma enxada e comecei a cavar com as mãos tremendo. Uns 30 centímetros depois, a lâmina bateu em algo macio. Era tecido. A camisa do Rodrigo. Cavei mais um pouco e o encontrei. Ele estava morto, os olhos arrancados, e na testa, alguém havia desenhado mais um olho com sangue fresco. Saí gritando. Liguei para a polícia de novo. Dessa vez eles voltaram. Encontraram o corpo, fizeram perícia, fotos, relatórios, mas nada foi explicado, nem a luz, nem os olhos nas paredes. Fui embora no mesmo dia, deixando tudo para trás. Mas às vezes, quando passo pela estrada e olho para o alto do morro, ainda vejo a luz piscando. 3 curtas, uma longa, pedindo ajuda. Como se a casa ainda estivesse tentando avisar alguma coisa. O pessoal da cidade evita aquela estrada à noite. Dizem que quem olha muito tempo para a luz começa a ver olhos refletidos nas janelas do carro. Outros juram ouvir uma voz fraca sussurrando, aqui embaixo, repetindo sem parar. E tem quem diga que, quando a luz pisca pela última vez, se você olhar rápido o bastante, vai ver o que está por trás dela. Algo com muitos olhos, e nenhum piscando. Quando me falaram de uma casa de madeira na zona rural por um aluguel ridiculamente baixo, achei que era sorte, longe de buzina perto do céu, aquele silêncio de roça que faz o peito desacelerar. A casa era antiga, assoalho grosso, cheiro de resina velha e sol. O dono, um senhor de fala curta, só repetiu uma condição: não deixe a casa vazia. Perguntei por quê. Ele sorriu sem humor. Madeira acostuma com gente. Assinei mesmo assim. Nos primeiros dias foi um sossego. O vento passava pelas frestas. Os pássaros faziam anúncio de manhã. E eu redescobri o prazer de ouvir o próprio passo no chão. Até que numa tarde, percebi algo que me fez prender a respiração. Deitado na sala, olhando o teto, notei que o assoalho subia e descia. Não um estalo de madeira trabalhando. Respiração. O piso erguia uns 2 centímetros, sustentava por alguns segundos,
Depois descia devagar, descansando mais um pouco antes de encher o peito de novo. Encostei a palma da mão na tábua. Morno, quente de corpo. Tirei a mão. O calor ficou. Tentei colocar na conta da umidade. Madeira vive. Madeira incha. Mas a noite ficou impossível ignorar. Por volta de meia-noite comecei a ouvir 3 batidas baixinhas sob o assoalho da sala. Pausa. 3 batidas de novo. Pausa. O ritmo de quem chama por ajuda sem gastar o pouco ar que tem. Levantei, caminhei até o centro da sala. O chão, além de respirar, pulsava. Era um batimento irregular, do tipo febril. Me deitei de bruços, a orelha encostada na madeira. Eu ouvi ofego. Não vento, não tubulação. Ofego, como de alguém com o peito congestionado brigando com o ar. No outro dia, fui ao vizinho mais próximo, um casal que morava a quase 1 quilômetro. Contei rindo como quem testa a própria sanidade numa conversa. Eles se entreolharam e o senhor só perguntou: "Você está dormindo bem?" Respondi que sim, mentindo. Ele mudou de assunto rápido. Na despedida, a mulher apertou minha mão e cochichou: "Se ouvir 3 vezes, não responda." Voltei para casa antes do pôr do sol. A sala estava mais quente que o resto, e umidade brilhava nas paredes como suor. Fui até a cozinha pegar água e senti o piso vibrar debaixo do meu pé. Uma micro tremedeira nervosa. Às 2 horas da manhã, acordei com as 3 batidas diretas sob a cama. Não eram fortes, mas atravessavam ossos. Fiquei imóvel. As batidas repetiram, com paciência cansada. Eu quis perguntar: "Quem está aí?" Mas lembrei do aviso. Fiquei quieto, contando cada segundo com a língua colada no céu da boca, tentando não responder nem com pensamento. Na manhã seguinte, decidi olhar por baixo da casa. Ela era suspensa em pilotes. Dava para rastejar entre o solo e o assoalho. Levei lanterna, um canivete e uma coragem emprestada. Debaixo, o cheiro me acertou como murro. Doce e enjoativo, mistura de fruta passada com sangue. Apontei a luz para as tábuas de baixo e vi que num ponto sob a sala, uma ripa estava bamba. Enfiei a lâmina e forcei, abrindo um vão de 2 dedos. O que havia ali não era vazio, não era terra. Era carne. Carne viva, vermelha, úmida, pulsando. Quando a lâmina encostou, a carne se contraiu, reflexo rápido de dor. Eu soltei o canivete como se tivesse mordido língua. O ar saiu em um gemido baixo, tão baixo que eu poderia jurar que foi a madeira chiando. Mas não era. Eu senti a vibração nos dentes. Fechei o vão na pressa, batendo a tábua de volta com a palma. O chão pulsou em resposta. De noite, a casa virou corpo doente. As paredes começaram a suar. Um líquido grosso, translúcido, escorrendo devagar e deixando o ar pegajoso. O calor subiu tanto que tirar a camisa não fazia diferença. O assoalho respirava mais rápido, taquipneico, e o batimento espalhou-se pelos cômodos. Quarto, corredor, cozinha, como se a coisa debaixo da sala tivesse se alastrado. Tentei dormir no quintal, mas a grama também subia e descia, imitando o piso, e o solo emanava o mesmo calor febril. A propriedade inteira parecia conectada a algo enterrado, algo imenso. No dia seguinte, empacotei minhas coisas. Decidi sair antes do anoitecer. Foi quando vi meus pés. A sola estava vermelha, inchada, como se eu tivesse caminhado descalço sobre panela quente. A pele engrossava em calos estranhos, e cada passo doía por dentro, como se algo estivesse nascendo entre a carne e o osso. Tentei calçar bota. A bota não coube. A ponta do dedão latejava no mesmo compasso do chão. Liguei para o dono. Expliquei que a casa tinha problema sério de estrutura. Ele suspirou do outro lado e disse apenas: "Eu falei para não deixar vazia. Insisti para que viesse buscar a chave naquele dia." Ele respondeu: "Se der tempo." E desligou. Passei a tarde lá fora, sentado no capô do carro, encarando a varanda como quem vigia um bicho dormindo. Às 7 horas da noite, o calor piorou. O corrimão suava. A maçaneta pingava.
Dentro, o assoalho se movia num vai e vem urgente. E de tempos em tempos, as 3 batidas voltavam, agora debaixo da cozinha, debaixo do corredor, debaixo de mim, onde eu estivesse. E sempre depois de 3 chamadas, o silêncio, como se a casa escutasse a minha resposta que não vinha. Quando os grilos calaram, ouvi outro som, um roçar de raízes. Não embaixo, dentro. Era como se filamentos estivessem se enfiando nos rodapés, subindo pelos batentes, trançando-se atrás das paredes. Coloquei a mão na madeira da porta. Vibração contínua. Vida. Eu precisava sair. Entrei correndo para pegar a mochila. No corredor, o piso ondulou debaixo do meu peso, como lona sobre água. Caí de joelhos e senti o calor subir pelos ossos. Foi instinto. Meti a mão entre as tábuas do rodapé procurando apoio. E toquei tecido vivo. Um susto percorreu a casa inteira. O teto estalou, a lâmpada piscou, o assoalho prendeu o ar por um segundo, como quem engole um grito. Eu pulei de volta, arranquei a porta e caí no terreiro, arfando. Tentei dormir no carro. Às 3 horas da manhã, acordei com a mesma taquicardia do chão batendo no meu peito por dentro, sincronizada. Meus pés queimavam. Quando acendi a lanterna, vi marcas no tapete do carro, como se pequenas raízes tivessem brotado da sola e agarrado à manta. Arranquei a meia com nojo e medo. A pele estava grossa, atravessada por filamentos finos, avermelhados que entravam e saíam como veios. Alguns pulsavam. Eu jurei que vi um deles se mexer ao ritmo do meu coração, ou do coração da casa. Fui embora no primeiro clarão do dia. Devolvi a chave para o caseiro, não para o dono. Não expliquei. Não queriam ouvir. Aluguei um kitnet na cidade, piso frio, tudo de concreto. No primeiro dia, alívio. No segundo, desconfiança. No terceiro, quando acordei de madrugada, eu vi. O porcelanato da cozinha subia e descia muito de leve, como um peito discreto respirando. Coloquei a mão. Morno. Pensei, delírio, estresse. Coloquei um copo com água no chão. O menisco tremia no mesmo ritmo que eu conhecia. No trabalho, a mesma coisa. Na entrada do elevador, encostei o pé e senti o pulso. No supermercado, na fila, o vinil quentinho sob a sola. Era como se eu tivesse levado a coisa comigo. Ou como se, depois de pisar naquela carne, meus pés funcionassem como porta. Comecei a evitar andar descalço. Não adiantou. No banho, a cerâmica esquentava onde eu ficava. No caminho do quarto, surgiam marcas avermelhadas atrás de mim, e onde eu me demorava, o piso amolecia por dentro, ganhando aquele elástico de pele viva. Uma noite, acordei com uma coceira impossível. Cocei, cocei, cocei. Quando acendi a luz, vi pequenos pontinhos rubros brotando entre os dedos como brotos. Toquei. O bracinho do broto recuou, ofendido. Eu vomitei no chão. Procurei médico. Ele disse dermatite. Receitou pomada. O farmacêutico olhou meus pés e, sem querer, deu um passo para trás. A pomada não funcionou. Fui ao hospital, exame de sangue, raio-x. Você está ótimo, disseram. Eu saí de cadeira de rodas para não encostar no piso. Passei a notar outras pessoas. Algumas pisavam firme e nada acontecia. Outras, quando passavam perto de mim, paravam confusas, como se sentissem algo diferente no chão. Uma criança apontou para mim no corredor do prédio e disse para a mãe: "O moço faz o chão respirar." A mãe pediu desculpa, rindo nervosa. Eu não ri. Hoje escrevo isto com os pés dentro de uma bacia de gelo. Não adianta muito. O frio vira morno em minutos, como se a água também tivesse entrado no circuito. O apetite sumiu. O batimento que escuto no silêncio não é o meu. É mais lento, mais fundo, como o de um animal colossal dormindo sob a cidade. Quando encosto a cabeça no travesseiro, ouço o encanamento gemer no mesmo compasso. Às 4 horas da manhã, acordei com 3 batidas no rodapé da cama. Pausa. 3 batidas. Pausa. A casa onde estou nem tem assoalho de madeira. Mesmo assim, eu entendi.
Não era a casa antiga que respirava. Eu respiro por ela agora. Se eu ficar parado tempo demais, o piso onde estou aprende o meu ritmo. Se eu durmo, meus pés plantam filamentos no lugar. Se eu fujo, deixo para trás um pedaço de carne nova, que se junta ao corpo maior, subterrâneo, paciente. E quando tento imaginar onde isso termina, eu vejo ruas inteiras subindo e descendo como maré quente, prédios suando, portas pulsando, gente acordando na madrugada porque ouviu 3 batidas e não sabe ainda a língua que não deve responder. Amanhã vou tentar chegar ao mar. Água salgada, chão que não é chão. Talvez o sal queime o que brota. Talvez o mar não respire comigo. Mas se você está ouvindo a minha voz, faz um favor. Antes de pisar, sente. Se o piso estiver morno, se o azulejo parecer vivo, se você sentir sua sola acompanhando um batimento que não é o seu, não pare ali. E se o rodapé te chamar 3 vezes, não responda. O problema de aceitar uma casa barata é descobrir que o corpo dela não termina na parede. E o problema de ir embora é perceber que a parede que você carrega nos pés não tem chave.